tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Saudade, ó, de vocês. Mas hoje nós vamos trabalhar, ó, matemática. E aí eu vou voltar algumas páginas que a gente já começou a trabalhar, certo? Mas antes de começar minha aula de matemática, eu preciso de saber de algumas coisas de vocês. Vocês estão fazendo as atividades? Estão registrando na agenda, colocando a data? Pois vocês façam isso, porque quando nós voltarmos, eu vou corrigir tudo isso, tá? E outra coisa, estudar tabuado, certo? Ainda a gente continua precisando estudar a tabuada mais um pouco. Por quê? Porque a gente precisa fazer as atividades, mas para a gente fazer as atividades, nós precisamos de ter o conhecimento da tabuada, certo? Pois vamos lá? Coloquem a farda, arrumem o lugarzinho de vocês e organize o material para vocês tirar o livro de vocês, ó, de matemática, certo? Vamos para a página 115, que foi o mínimo múltiplo comum, certo? Que é onde a gente descobre o mínimo múltiplo comum. A gente faz como? A gente pega, coloca o M, abre o parênteses, coloca um número, fecha o parênteses, coloca o sinal de igualdade e abre as chaves. E aí a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum através da tabuada de multiplicação. Se eu quero descobrir o múltiplo de 6, então eu vou lá na tabuada de 6 e coloco. 6 vezes 0 é 0, então eu vou começar a multiplicar. Então o mínimo múltiplo de 6 vai ser quanto? 6, 12, 18, 24, 32. Por quê? Porque é uma multiplicação, é um múltiplo, certo? Do número, beleza? Pronto. E embaixo vai ter mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, é o menor múltiplo comum, diferente de 0, dos números dados. Usamos a abreviatura MMC para representar. A gente, ó, representa com MMC, certo? Na página 116, certo? Mandei vocês fazerem uma atividade. E embaixo tem como vocês procuram o mínimo múltiplo comum do número. Na página 117 foi também uma atividade. E na página 118 é mais uma ditadozinho pra gente, umas regras. Nem sempre encontramos o mínimo múltiplo comum nos primeiros múltiplos. Por isso, escreve os múltiplos de todos os números MMC. Pode ser muito trabalhoso. Para facilitar esse trabalho, há uma técnica chamada decomposição em fatores primos, pelo qual podemos encontrar ao mesmo tempo os fatores primos dos números envolvidos. O MMC será o produto dos fatores primos encontrados. Observe estes exemplos. Vamos lá. Para a gente encontrar um mínimo múltiplo comum, a gente trabalha, ó, com essa continha aqui. A gente vai pegar o 80 para dividir por 2. E aí a gente vai fazer a multiplicação e a divisão. Aqui a gente vai dividir e encontrar o resultado e colocar aqui, certo? E vamos fazer quantas vezes necessário. Quantas vezes a gente puder dividir, a gente vai fazendo. Para fazer isso, nós usamos o M, um ponto, um M, um ponto e um C. Mínimo múltiplo comum, certo? Isso aqui é uma regra que a gente usa sempre. Vocês vão colocar o parênteses, certo? Vão colocar os números dentro que vão fazer essa fatoração. Vai fechar no parênteses e vai colocar o sinal de quê? De igualdade, certo? Aqui a gente fizemos só a fatoração de números primos por um número, que foi 80. Aqui a gente vamos fazer com diversos números, e pode também aparecer mais. Não pode só ser esses 3 não, pode ser mais números, certo? Então, ó, aqui eu vou fazer a divisão com 2, com 4 e com 8. E aí, para mim começar a dividir, eu preciso dividir número por número.
É igualzinho quando a gente aprende a divisão. Dividir número por número, um de cada vez, é aqui. Para a gente trabalhar a decomposição de fatores primos, a gente vai dividindo por etapa. E aí eu vou começar. 2 dividido para 2 vai ser quanto? 1. Eu tenho um 4, vou dividir para 2, vai dar quanto? 2. Eu tenho um 8, vou dividir para 2, dá quanto? 4. Professora, como você achou? Porque na hora que eu faço a divisão ao mesmo tempo, eu faço a multiplicação. Eu faço 2 vezes 4, 8. Ou 4 vezes 2, 8. Eu faço 2 vezes 2, 4. Eu faço até 2 vezes 1 vezes 2, 12. Simples, né? Isso. Fiz a divisão por 2, ó, que deu 4, deu 2 e deu 1. Professora, eu tenho como mais fazer a decomposição? Tem. Se você ainda tem 2 e tem 4. E eu vou decompor com qual número primo? 2. Por quê? Porque vai dar para mim dividir, olha. 2, 1 para 2, 1. Não é isso? Aí agora eu vou dividir. Eu tenho 2 dividido para 2. Vai dar 1. Por quê? Porque 1 vezes 2 é quem? 2 dividido para 1 é quem? 1. Certo? Então eu repito. E aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 2. Então eu tenho 2 dividido para 2 vai ser quanto? 1. Certo? Então, ó, deu quanto? Ó, deu para dividir. Sobrou quem? 2. Professora, sobrou 2. Eu tenho como ainda fazer a divisão? Tem. Vamos lá, colocar o 2 novamente e aí vou fazer a divisão. Aqui eu vou repetir, porque não tem como mais eu dividir. O 4 também não tem por que mais eu dividir. Então, sobrou quem? 1. Então, vai ser 2 dividido para 2, vai ser quanto? 1. Certo? Então, eu repeti, ó. 1 e 1. Certo? Isso é chamado de decomposição de fatores primos. Que pode aparecer mais números. Pode aparecer quem? O 6. Pode aparecer mais quanto? O 9. E aí eu vou dividir. Professor, eu só posso começar a dividir por 2. O menor número que você começa a dividir é quem? Por 2. Mas você pode dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e por 9. Se aqui eu tivesse só 8, 8 e 6, eu ia começar a dividir por quem? Eu dividiria o 6 por 2? Sim. Então a gente começa a decompor pelo menor número. E o menor número é quem? 2, certo? Porque 2, 4 e 8, eles são divisíveis por 2. Porque eu posso dividir ele e posso trabalhar ele na multiplicação por quem? Por 2, certo? No livro de vocês, na página 118, vai ter aqui, ó. Determine o MMC de 2, 4 e 8. Que foi esse que eu fiz. Que está aqui no livro de vocês. Como é que eu sei que vai estar a multiplicação vai estar correta? Porque no final eu vou só fazer a multiplicação. 2 vezes 2, vezes 2, que é igual a quem? A 8. Então vai ser quem? O mínimo múltiplo comum de 4, 2 e 8 vai ser quem? 8. Certo? Aí embaixo vai ter, determina o MMC de 4, 5 e 9. E aí eu vou fazer a divisão com 3 números. Eu vou conseguir dividir por 2, que aí eu vou dividir o 4, não é isso? Não vou ter como dividir 2 para 5 para 9, então eu vou repetir o número. Na hora que eu não consigo dividir, eu vou repetir o número, certo? Quando eu terminar de fazer a divisão por 2, que eu consigo dividir por 4 duas vezes, eu vou dividir por 4 que vai dar 2 e vou dividir por 2 que vai dar 1. Aí eu vou dividir por 3. Eu vou conseguir dividir 5 para 3? Não, eu vou repetir o 5 e vou dividir quem para 3? O 9, que vai dar quanto? 3. Aí eu vou dividir com 3 novamente, certo? Por quê? Porque só 9 que é divisível por 3. Então vocês têm que prestar atenção na hora de fazer a divisão, porque vocês vão ter que ter o conhecimento da tabuada para fazer a divisão do número correto, certo? Aí embaixo, do mesmo jeito, ó, vai dividir por 5. Por quê? Porque aqui vai ter o número 5. Não importa as ordens dos números para fazer a divisão.
Por exemplo, aqui, se eu tivesse 5 no começo e o 4 estava no final, lá no 9, eu primeiro ia fazer, repetir os números que eu não podia dividir, e lá eu ia dividir o número que estava lá, que eu podia dividir por 2, que era quem? 4. A ordem dos números não tem problema, certo? Na hora de fazer a divisão, vocês prestem atenção se pode dividir por aquele determinado número, para a conta ficar correta. E no final, eu vou fazer a multiplicação. Eu vou pegar e dividir quantas vezes o 2 apareceu? 2 vezes. Então, eu vou botar 2 vezes 2. Quantas vezes o 3 apareceu? 2 vezes. 3 vezes 3. E aí eu vou multiplicar com 5, porque só tem uma vez o 5, certo? Tentem fazer a atividade da página 118. Ó, prestem atenção na hora de fazer a atividade, certo? Tenham calma, lê lá os pontos que tem pra gente, as observações, certo? Mas tentem fazer a atividade. Boa tarefa!